ouvir a palavra e vamos glorificar Deus para a gente se alegrar, tá certo? Depois eu dou um aviso bom para você, tá certo? Em nome de Jesus. Saúdo mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estavam aqui quando foi lida a palavra oficial? Se eu perguntar, será que lembra? Nós lemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, podem ficar sentados. Capítulo 31, versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã, linho, trabalha de boa vontade com suas mãos, e como o navio mercante de longe traz o seu pão. Olha para o governo da sua casa e não come pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam de a bem-aventurada, como há também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E aqui nós temos abnegadas mulheres nesse dia de hoje, onde tiveram a oportunidade de expressar seu testemunho a Deus, de mostrar o que Deus tem feito em suas vidas, e tão somente estar cantando em um grupo, participando em um culto, já mostra que Deus tem trabalhado na vida de cada um. Louvado seja Deus. Eu fico muito alegre de ver aqui o nosso querido irmão Manuel, nosso diácono, vice-superintendente ali em Itacaranha, porque ele lembra uma coisa muito importante. Foi quando há 8 anos atrás, Manuel esteve fazendo parte daqueles que dormiram comigo na clínica onde eu havia me acidentado, do qual os médicos acharam que eu não passaria nem daquele mês. Mas já tem 8 anos, hein, Manuel? Glória a Deus, Manuel. Manuel me viu todo quebradinho ali na clínica e passou a noite conosco, mas o lugar é tão incômodo que eu tenho certeza que ele passou a noite orando, porque ele gosta de um joelhozinho, viu, pastor? Ele é chegado ao joelho. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas nós lemos aqui a respeito da virtuosidade da mulher, e a mulher virtuosa é aquela que louva o Senhor, aquela que glorifica o Senhor, né? da qual nós nos orgulhamos de ter uma dessas mulheres em nossas vidas. E também nos orgulhamos de ver essas mulheres em volta de nossas vidas. Quando vemos o círculo de oração, quando vemos os departamentos em que as mulheres fazem mais distinção junto com os departamentos infantis e etc. Mas o que leva a mulher a servir ao Senhor? O que leva a mulher a servir ao Senhor é a sua fé. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que no livro de Hebreus fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que não vemos, né? Mas sentimos. Por exemplo, nós não vemos a presença de Deus aqui, mas eu creio que toda a igreja sentiu a presença de Deus aqui esta noite. Louvado seja Deus. Nós sentimos a presença de Deus porque sabemos que Ele está dentro de nós, Ele está em nosso meio. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, portanto temos a obrigação de sentir a presença de Deus, não somente no culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu pude observar que o que é a fé? A fé é um sentimento sobrenatural que dá confiança em tudo quanto Deus tem revelado a nós. Louvado seja Deus. A não entender, eu falei muito rápido, então vamos ver. A fé é um sentimento sobrenatural que dá confiança em tudo quanto Deus tem revelado para nós. O que Deus tem revelado para você? Deus tem revelado para você verdadeiras obras maravilhosas. Deus tem feito coisas maravilhosas para você. E essa revelação Ele tem mostrado que Ele está junto de você, que você jamais será desprezado ou desprezada, porque a presença de Deus, ela cuida de você. Louvado seja Deus. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não teve essa experiência com Deus,
a você, meu amigo, que mesmo ainda você sem decidir por Jesus, Ele já tem observado sua vida, já tem reservado dentro do seu coração um espaço, somente deixando que você abra a porta e Ele possa entrar, porque nós temos um Deus muito educado, e por Ele ser educado, Ele não invade a casa de ninguém, Ele não invade a porta de ninguém, mas logo que nós abrimos mão de tudo que não presta deste mundo, de tudo que não é interessante, Deus encontra lugar e toma primazia em nossas vidas, como tem tomado na vida de todos esses que estão aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão tinha 90 anos de idade. E quando foi dito isso a ele, ele sorriu. Sorriu porque ele achava que àquela altura de idade jamais teria condições de ele e sua mulher poder gerarem um filho. Mas Deus não trabalha naquilo que nós vemos e achamos natural. Muitas vezes nós, ao nos apegarmos na medicina, achamos que os médicos têm toda a sabedoria e esquecemos que a sabedoria de Deus é superior dos médicos. Os médicos acham e observam que as células vão se deteriorando no corpo humano a ponto de que aos 90 anos ninguém pode gerar um filho. Mas nesse dia foi diferente. Deus marcou com Abraão e disse: vou lhe fazer uma descendência. Ora, Sara era avançada de idade, não imaginava que através dela mesmo seria a descendência de Abraão. E abriu mão Abraão para sua ama. Mas veio o ciúme, ela mandou a ama embora e depois a ama recebeu a visita do Senhor e voltou para a casa de Abraão. Sendo aí que veio um milagre e Sara pôde, já mudando o nome de Sarai para Sara, pôde agora dar luz, louvado seja Deus. Nós podemos observar que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus foram abençoadas pelo milagre de Deus, pela visita do Senhor em suas vidas, louvado seja Deus. Nós podemos observar também uma palavra muito pregada por nós, louvado seja Deus, que nós conhecemos muito, que é a mulher do fluxo de sangue. Está escrito no livro de Mateus, entre outros, capítulo 9, versículo 18, louvado seja Deus, 9, 18 a 22. Quando aquela mulher do fluxo de sangue estava no meio daquela multidão, e eu vejo muitos pregadores dizendo que aquela mulher saiu em meio àquela multidão com muita dificuldade, passando no meio do povo, e aquela mulher estava desesperada porque ela queria alcançar o mestre e tocar na orla dos seus vestidos. Mas eu digo que eu penso que é diferente. Por quê? Eu penso que é diferente, e foi diferente, porque eu me baseio nas Escrituras. E a Escritura diz no livro de Levíticos, os irmãos podem observar que no livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 25 a 27, vamos ver o que ele diz. 15, versículo 25 a 27. Levíticos 15, 25 a 27. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre a que deitar todos os dias do seu fluxo lhe ser-lhe-á, como a cama de uma separação, da sua separação. E toda a coisa em que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto levará suas vestes e banhará com água, para que possa haver a limpeza, a diferença. Então, baseado nisso, como aquela mulher era judia, aquela mulher era muito conhecida, aquela mulher tinha dinheiro, mas ela perdeu tudo que tinha porque ela depositava aos médicos. Mas isso porque ela tinha fé, mas ela não imaginava que surgiria no tempo dela alguém que pudesse aumentar a fé de tal maneira que ela pudesse estar de volta à sociedade. Por que de volta à sociedade? Eu fico imaginando aqui entrando uma mendiga aqui na igreja e ela resolve se sentar ao lado de algumas irmãs ou alguns irmãos, não importa quem seja, e eu tenho certeza que de acordo com a condição das suas vestes, o mau cheiro incomodará e logo aquele irmão, aquela irmã vai querer se livrar daquele lugar, vai querer se afastar. Porque aquela mulher mendiga, assim mesmo acontecia com
mendiga, porque quando a palavra de Deus diz que ela perdeu tudo, é sinal que ela não tinha nada, ela não tinha casa, ela não tinha onde se banhar, ela não tinha roupa para trocar, porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo. Ninguém que perde tudo tem condições de estar cheiroso, de estar bem. Mas aquela mulher, ela tinha algo muito interessante, que era superior àquela multidão que estava cercando Jesus. Porque muitas vezes nós somos cercados por multidão, mas nem todos dão-nos o ouvido necessário. E naquele momento Jesus estava questionado, porque ele poderia ser a solução de quem estava sob o jugo de Roma. E viam nele uma solução, porque achava que ele ia superar o governo de Herodes e o governo de Roma. Mas, louvado seja Deus, a situação foi diferenciada. Aquela mulher, ela via nele uma diferença muito grande. Enquanto os discípulos e aqueles milhões de pessoas estavam em volta, ela começou a chegar. E como era muito conhecida naquela cidade, ora, se nós hoje que não tem a questão da modificação da imundícia, não pegamos nada ao tocar o mendigo ou ser tocado pelo mendigo, não acontece nada, não queremos ser tocados por ele. Imagine naquele tempo que os judeus perdiam a condição de santificação quando era tocado por algo imundo. Ninguém queria ser tocado por algo imundo. E ela chegando naquele meio, os hipócritas abriram uma coluna. Eu vejo assim, a mulher se aproximando e aquela coluna abrindo e alguém dizendo assim: vamos ver agora se ele é santo. Ele diz que é filho de Deus. Vamos ver agora se realmente é filho de Deus. Porque se ele for filho de Deus, poderá até não acontecer nada, mas de certo que ele agora vai se tornar imundo, porque nós não acreditamos nele, somente no movimento que ele faz. Queremos ver o que ele faz, mas não acreditamos que ele é o Messias. E a mulher foi se aproximando e eles abrindo de um lado, abrindo do outro. Ninguém quer ser imundo, ninguém queria ser imundo e todos conheciam ela. Vamos ver até onde ela vai. E a mulher vai se aproximando com toda a fé, que certamente alguém estava criticando ela também por ela estar naquele meio, mas a fé era superável, a fé era sobrenatural. E a mulher foi se aproximando, mas quando ela chegou perto do mestre, certamente alguém pensou que ela ia abraçar o mestre e acabaria todo o ministério de Jesus naquele momento. Mas a sabedoria que ela tinha não foi adquirida naquele momento de enfermidade. Ela era uma mulher judia, por conta disso, aos 3 anos, os judeus, pais judeus, ensinavam seus filhos a palavra de Deus. E ela certamente que não nasceu com aquela enfermidade, certamente ela não pegou em criança aquela enfermidade, mas quando chegou no momento em que ela poderia abraçar o mestre, ficar livre daquela enfermidade, ela simplesmente baixou na sua humildade e tocou na orla dos seus vestidos. Aleluia, louvado seja Deus. Ela fez uma coisa muito importante, que foi preservar a santidade do mestre, e aproveitando disso, ela pôde obter o milagre. Louvado seja Deus. Nós não precisamos abraçar, tentar ver o mestre para obtermos o milagre, mas tão somente nós tocarmos na orla do seu vestido, tão somente nós direcionarmos ao Senhor, dobrarmos nosso joelho e dizer: Senhor, que ninguém tenha fé que eu seja curado ou curada, mas que o Senhor possa mostrar ao mundo que o Senhor é o mesmo de 2013 anos atrás, que o Senhor é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que no ministério de Jesus existiram mulheres que se dedicavam a servir o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Lucas capítulo 8 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Louvado seja Deus. Então, aquela mulher teve muita sabedoria, depositou toda a sua sabedoria para obter aquela fé. Louvado seja Deus. Aquela fé sobrenatural que nós temos dentro de nós, que Jesus despertou para que nós pudéssemos executar a obra dele aqui na terra. Louvado seja Deus, até que ele volte. E nós ficamos regozijados numa noite como essa, onde vemos várias filhas de Deus, louvado seja Deus,
com a fé semelhante à do fluxo de sangue, que muitas, eu sei, pode ter sido curada de enfermidades e glorificam a Deus por isso hoje. Louvado seja Deus. Muitos servos de Deus que estão aqui, que eu tenho certeza que foram curados de enfermidade e pode glorificar a Deus, porque Deus visitou a sua vida através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E assim também, como eu disse no início, que eu estava muito alegre porque há 8 anos eu passei por essa situação muito difícil. Estou aqui podendo pregar o Evangelho de Jesus Cristo com 80 centímetros de platina no corpo e uma prótese, onde eu tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para que eu não sobrevivesse. O coração com problema, ventrículo esquerdo com problema, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue, é o mesmo que está aqui para visitar a sua vida, para trazer cura, para trazer libertação. E quem crê nisso, dê um glória a Deus maravilhoso para Jesus, aleluia, porque eu creio que esta noite ainda Deus vai fazer algo, e eu creio que Ele está trabalhando na vida dos teus filhos, e que o Espírito Santo está pairando sobre os teus filhos, levando a cura de um por um, visitando cada um dos seus problemas. Louvado seja Deus, aleluia. Portanto, meus amados irmãos, eu não quero mais me estender, está chegando a proximidade, eu vou passar para o pastor fazer as finalizações, mas eu quero dizer que a fé que nós temos, ela não é pequena, ela difere de um para outro, mas se Deus nos chamou, Ele otorgou por igualdade que nós possamos pregar em seu nome, que nós possamos alcançar a cura em seu nome, que nós podemos curar em seu nome, expulsar demônio, levar a libertação em nome de Jesus. E assim, menecanço na machobrianda e cúvia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, passando para o nosso pastor, aleluia.